Hoje você vai aprender quais são os melhores alimentos para quem tem pré-diabetes e quer reverter essa condição. Eu vou montar um ranking completo, dividindo em 4 categorias. Quais você deve ter mais cuidado e reduzir a quantidade? Categoria bronze, prata e ouro, sendo que a ouro é a melhor de todas. E isso aqui não é uma lista de pode ou não pode. Não tem nada que é proibido nem obrigatório. Mas é um guia para te direcionar sobre o que é mais interessante, o que vale mais a pena comer menos e o que vale mais a pena comer mais, ou até incluir na sua alimentação se hoje você não usa. E claro, eu sempre vou explicar o motivo das coisas, para você entender o porquê. Sabendo disso, todo esse processo fica muito mais fácil. Então vamos nessa que você vai aprender muito. Meu nome é Felipe Cagiano, eu sou nutricionista e eu atendo muitos pacientes com problemas metabólicos, como resistência à insulina, pré-diabetes, diabetes tipo 2, hipertensão e alterações de triglicerídeos e colesterol. Já participei de muitos casos onde a pessoa conseguiu reverter a doença e manter a saúde no longo prazo através de mudanças alimentares. Eu atendo presencialmente em São Paulo, capital, e online para o Brasil e para o mundo inteiro. Lá no Google eu tenho mais de 120 avaliações positivas, todas com a nota máxima, inclusive vários casos de pessoas que reverteram condições metabólicas. Se você pesquisar lá no Google, dá até para ler os relatos. Para marcar consulta comigo, tenho contato na descrição do vídeo. Eu também sou criador da Escola de Emagrecimento, um programa com mais de 3.000 alunas, onde você aprende como fazer suas refeições, como escolher os alimentos e como conseguir manter o peso perdido no longo prazo. Não é um cardápio e eu não falo come isso ou come aquilo. Eu ensino a comer e escolher. Lá você pode participar de grupo com outras alunas, usar várias ferramentas que a gente criou para te ajudar na sua jornada e tirar dúvidas comigo e com a minha equipe. Para entender mais sobre a escola, o link está na descrição também. E aqui nas redes sociais eu tô com mais de 500.000 seguidores no YouTube e tento mostrar que o emagrecimento é mais fácil e menos confuso do que as pessoas imaginam. Se isso te interessa, já se inscreve no canal. Bom, para começar eu preciso dizer para você que o pré-diabetes já é uma doença, tá? O pré-diabetes não é só um alerta. Nossa, você está em pré-diabetes e daqui a pouco você vai ficar com diabetes tipo 2. Não. Estar com pré-diabetes já é uma disfunção metabólica. Significa que o seu pâncreas já não está dando conta do tipo de alimentação que você leva hoje. Então a sua glicemia começa a subir. Existem vários critérios para você categorizar alguém como pré-diabético, mas o principal é estar com a sua hemoglobina glicada em 5,7 para cima. Se estiver com mais de 6,5, aí você já está diabético tipo 2. Então esse é o principal critério. O pré-diabetes já é um estágio intermediário desse problema metabólico. O primeiro é a resistência à insulina. Eu tenho vários vídeos sobre isso aqui no canal. Depois, essa resistência à insulina desenvolve para um pré-diabetes, que já é um problema, e isso pode se desenvolver para um diabetes tipo 2. O que é a principal coisa para você resolver o pré-diabetes? Perder gordura visceral. Aqui que a maioria das pessoas erra. Elas acham que o principal é comer coisas que não vão subir a glicemia, ou seja, cortar os carboidratos, ter medo de fruta, não comer arroz e feijão, não comer nenhum doce ou pão. Não. O que vai fazer você reverter o pré-diabetes é você emagrecer. Inclusive tem um estudo que foi feito com diabéticos tipo 2, onde eles pegaram diabéticos que tinham peso normal e fizeram eles emagrecer. O que aconteceu? A maioria reverteu. Por quê? Porque ter peso normal não significa que você não tem gordura visceral. Às vezes a gente só foca na questão estética. Ah, eu me sinto bem assim. Eu acho que eu estou magra. Mas quando vai ver, a pessoa tem pouco músculo, tem gordura na barriga, tem uma relação cintura-altura que não é boa. Inclusive todo mundo tá vendo esse vídeo, pega a fita métrica, mede a cintura logo abaixo da última costela, igual tá na imagem aqui no vídeo, e vê. A sua cintura deve ter no máximo metade da sua altura. Anota e manda aqui nos comentários pra gente ver se ela tá boa ou não. Entendido tudo isso, não existe alimento que você não pode comer estando pré-diabético, porque o que importa é emagrecer, e não existe alimento que vai ajudar a remover o diabetes. Não, o que ajuda é alimento que vai ajudar a emagrecer e alimento que pode ajudar ao ganho de peso. Se dentro disso você pensar, ok, mas também talvez não seja interessante eu exagerar no carboidrato, porque quando eu como mais carboidrato eu me sinto mal, tenho sonolência, às vezes eu tenho até um episódio de hipoglicemia, que a glicemia sobe muito e depois baixa. Faz sentido, mas vem num segundo plano. E o meu ranking vai levar isso em consideração. Para começar,
Vamos primeiro tirar da frente quais alimentos são mais interessantes de diminuir o consumo ou deixar de comer se você não faz tanta questão. Não é que é proibido de comer, você pode comer, mas você tem que tomar mais cuidado com a quantidade deles. Vai ter alimento da lista que você não precisa ter cuidado da quantidade, pode comer um monte. Para começar, vamos colocar alimentos que têm álcool, porque o álcool ele contribui muito no ganho de peso, ele contribui a aumentar o seu apetite e ele é muito ruim para a sua saúde de forma geral. Além disso, a gente coloca os ultraprocessados e aqui entra biscoito água e sal, bolachinha, bolo que você compra no mercado e por aí vai. Também tem os salgados, né, como os embutidos, que também são ultraprocessados, linguiça, salsicha, mortadela, salame, presunto, especialmente os mais gordos, e essas coisas tipo pizza congelada, lasanha congelada, nuggets e por aí vai. A gente também pode falar dos alimentos feitos a partir de carboidrato refinado, basicamente as farinhas, e aí entra bolo caseiro, pão, mesmo caseiro. São alimentos com uma concentração de carboidrato muito alta e pouco nutritivos. Aqui a gente também pode citar farofa, tapioca e cuscuz. Não quer dizer que você não pode comer, mas tem que ter cuidado com a quantidade. Quanto? No geral, não passar de 30 gramas por refeição. Se for misturar com outros carboidratos, aí você diminui mais ainda, ou não usa. A gente também tem as frituras, e quando eu falo de fritura, não é fazer na panela um grelhado com um pouquinho de azeite ou manteiga. Não, eu tô falando de mergulhar no óleo. Batata frita, pastel, churros e coisas desse tipo. E para quem não sabe, batata palha e aquelas batatinhas salgadinhos geralmente também já são pré-fritos, fora que são ultraprocessados. E aqui algo que vai surpreender muita gente, que são alimentos com uma alta densidade energética, ou seja, alimentos que são pequenos e muito calóricos ao mesmo tempo. Fruta seca, como damasco e uva passa, e castanhas de caju, amendoim, amêndoas, são bons alimentos, mas é fácil de exagerar na quantidade, e se você exagerar na quantidade desse tipo de alimento vai facilitar o ganho de peso. E muita gente acha que tem que comer eles. Não, se você conseguir manter um controle de quantidade, ok. Se não, talvez seja interessante nem ter em casa. E para finalizar, a gente pode citar os doces, mas os doces que entram nas categorias que eu falei, ultraprocessados, feitos a partir de refinados e com alta densidade energética. Não é só porque é doce que é ruim, é porque eles têm essas características. É perfeitamente possível você reverter um pré-diabetes comendo doce todo dia, se você tiver um bom controle de quantidade ou escolher muito bem essas opções. Agora vamos para o nosso ranking de verdade. Todas as opções daqui para frente são boas, mas entenda que a ouro é melhor que a prata e a prata é melhor que a bronze. Então comer mais do ouro é mais interessante que comer mais do bronze. Comer mais do prata é mais interessante que do bronze, mas não quer dizer que os alimentos da bronze são ruins. Você só vai pensar em usar eles menos do que os das outras categorias. Se deu para entender, já dá um like no vídeo e vamos para a categoria bronze. Aqui nessa categoria, vamos começar pelas frutas que têm mais energia. O que é energia, Felipe? Para o nosso conceito aqui desse vídeo e do que eu ensino nos outros, energia é carboidrato ou gordura. Por quê? Porque são dois macronutrientes que fornecem energia para o corpo. É a função principal. Quando a gente tem energia em excesso, essa energia em excesso é acumulada como gordura corporal. Tanto o carboidrato como a gordura, em excesso, podem virar gordura corporal. Num processo de emagrecimento, o que a gente quer? A gente quer consumir menos energia para o corpo usar nossos estoques de energia, nossa gordura. Então, a nossa ideia na nossa alimentação é reduzir um pouco a energia total. Então, quando eu falo frutas que têm mais energia, são frutas que têm um teor maior de carboidrato. Quer dizer que elas são proibidas? Não, mas são frutas que você vai comer numa quantidade menor do que outras frutas que eu vou citar aqui. E quais são elas? Banana, caqui, manga, acho que essas são as principais frutas que têm um teor maior de carboidrato. Então, por exemplo, comer 3 bananas no dia não é muito interessante. Comer 2 caquis, comer uma manga inteira. Essas frutas é interessante você manter ou uma por dia, como a banana, ou a manga você tentar limitar uns 100 gramas ali por refeição. Porque aí você não passa de 30 gramas de carboidrato, que é uma boa medida para uma refeição para quem quer reverter um pré-diabetes. Mais do que isso de carboidrato, você pode não ter um organismo com uma boa condição para digerir isso sem que você passe mal. Pode ser que suba muito sua glicemia e você vai passar mal. Então você come 2 bananas de sobremesa, já passa de 30 gramas fácil. E claro, se você não faz tanta questão dessas frutas, você não precisa comer, é mais se você gosta. Tudo que eu falo aqui você tem que adaptar ao seu gosto. Adoro banana, é minha fruta favorita. Tá bom, então encaixa
uma. Ah, eu não gosto tanto de banana, então usa outras. Aqui a gente também pode citar fontes de carboidrato naturais, e aqui eu tô falando de arroz, tô falando de milho, tô falando de quinoa, de mandioca, de mandioquinha, de cará, de inhame. São outras fontes de carboidrato que vão ter uma quantidade de carboidrato semelhante à banana, mais ou menos 30 gramas de carboidrato em 100 gramas cozido, e que eles podem ser um bom complemento para o seu prato, mas sem ser o protagonista. A maior parte do seu prato não vai ser arroz, não vai ser milho, não vai ser quinoa, vai ser um acompanhamento. E para fechar a categoria bronze, eu vou colocar os lácteos que têm mais energia. E quais são? É o leite integral e a maioria dos queijos. Bons alimentos, nutritivos, não são inflamatórios, mas têm uma quantidade um pouco maior de energia. Se você comer muito queijo, talvez não ajude no processo. Se você beber muito leite, talvez não ajude no processo. Dá para incluir, mas com certo cuidado. Agora vamos para a categoria prata. Vamos começar com as frutas de quantidade média de energia. O que é isso? Frutas que têm por volta de 10 a 20 gramas de carboidrato em 100 gramas. Podemos citar o mamão, o abacaxi, a maçã, a pera, a goiaba, a laranja, a mexerica. Essas são algumas. Depois você pode até pesquisar a fruta que você gosta para ver em que faixa de carboidrato ela fica. Essas aqui dá para você comer em uma quantidade maior. Às vezes dá para colocar no almoço e no jantar, dá para colocar num lanche, dá para colocar como parte do café da manhã. São opções bem interessantes. Aqui a gente também pode colocar as leguminosas. Feijão, grão de bico e lentilha. Por que elas não estão na bronze? Porque elas têm uma qualidade nutricional maior. Elas têm menos carboidrato, têm mais fibras e mais proteína. Então o feijão, por exemplo, é mais nutritivo que o arroz. Uma coisa que você pode fazer no seu prato é colocar um pouco mais de feijão e um pouco menos de arroz. Já ajuda muito. Então são alimentos muito interessantes como acompanhamentos. Outras fontes de carboidrato que também entram aqui são fontes de carboidrato que têm menos carboidrato, abóbora e batata, tanto a inglesa como a doce. As batatas têm, no geral, metade do carboidrato do arroz. Então, ao invés de comer 100 gramas de arroz, você pode comer 200 gramas de batata. Vai ser mais quantidade, você vai sentir mais saciedade e até vai ter mais nutriente porque é uma quantidade maior. A abóbora dá até para colocar o triplo, porque ela é uma fonte de carboidrato com pouco carboidrato. Aqui a gente também pode citar os lácteos com menos energia. São lácteos, mas que vão ter uma quantidade reduzida de carboidrato e gordura, como iogurte natural e leite desnatado. E para fechar a categoria prata, entram as fontes de proteína com um pouco mais de gordura, ou seja, são fontes de proteína que têm gordura, mas tem mais proteína do que gordura. Elas ficam ali parelhas com a proteína sempre acima. As proteínas vão ser aqui o destaque da alimentação para alguém que tem pré-diabetes e quer reverter. Por quê? Porque elas vão dar mais saciedade, vão te ajudar a manter e ganhar músculo e vão te trazer os nutrientes. Sendo que, se o carboidrato você tem dificuldade um pouco de metabolizar por causa do pré-diabetes, as proteínas você não vai ter. E também, se você só comer gordura, isso não vai te ajudar no emagrecimento. Então você tem que focar no consumo de proteína. Aqui na categoria prata, a gente pode citar os ovos. Um ovo tem ali 7 gramas de proteína para 5 de gordura. Entra aqui. Não precisa ter medo de comer ovo. E alguns tipos de carne que vão ficar nessa faixa intermediária, com mais proteína, mas com um pouco de gordura. Coxa de frango, coração de frango, bisteca de porco. De carne vermelha a gente pode falar do acém, a gente pode falar do contrafilé e até mesmo da picanha. Se você não pegar aquele pedaço que tem muita gordura, é bem tranquilo de você adicionar no seu emagrecimento. E para finalizar, vamos colocar proteína texturizada de soja. É uma ótima fonte de proteína para quem é vegetariano e vegano. Ela tem um pouquinho de gordura e carboidrato, mas é uma ótima fonte de proteína também. Então você pode usar, mesmo se não for vegetariano. Se for vegetariano, ela até viraria ouro, porque você não tem as opções das carnes, então aposta nela. Agora vamos para a categoria ouro, os principais alimentos que têm mais qualidade e que mais vão te ajudar. Primeiro, as frutas de baixa energia. Aqui são frutas que têm menos de 10 gramas de carboidrato e você pode comer quantidades bem maiores delas. Podemos citar frutas vermelhas, que são morango, amora, mirtilo, jabuticaba, melão e melancia, maracujá, pêssego, kiwi, e eu até colocaria o abacate aqui, porque apesar dele ter um pouco mais de energia por causa da gordura, ele tem muita fibra e ele costuma ser uma das frutas que dá mais saciedade. Então eu acho ela muito interessante em caso de emagrecimento e pré-diabetes também. Além disso, aqui vão entrar os vegetais e legumes, todos os tipos de folha e os legumes do tipo
chuchu, brócolis, couve-flor, pimentão, cenoura e beterraba, que tem gente que acha que é ruim para pré-diabético. Não, entra na lista de ouro, onde você pode comer muito. Então, vegetais e legumes, pode comer. Pode ser assado, pode ser cozido, pode ser grelhadinho, pode ser inclusive aquela seleta de legumes congelada que você compra no mercado e prepara na panela, é ótimo. Esses aí, quanto mais você comer, melhor. Não quer dizer que obrigatoriamente tem que comer uma tonelada, mas se você gosta, se você consegue, coloca um pouquinho a mais, que ajuda, vai te dar mais saciedade, traz mais fibras, não vai trazer mudanças significativas na sua glicemia. Podemos adicionar aqui os lácteos proteicos. Aqui, além de ser baixo em energia, a gente está buscando lácteos que tenham mais proteína do que carboidrato e gordura somados. Quais que a gente pode citar? Queijo cottage, iogurtes proteicos, você encontra alguns. Sempre dá uma olhada na tabela nutricional. Alguns queijos proteicos, como a ricota fresca, e alguns queijos light. E alguns acompanhamentos como requeijão light ou requeijão proteico, que eu vi esses dias, parece uma boa opção. Ou creme de ricota light, que é um pouquinho pior que esses outros, mas dá para colocar nessa categoria. Aqui a gente também vai ter as fontes de proteínas mais magras, que são alimentos que vão ter a proteína e um pouco menos de gordura, e dá para você colocar na quantidade que você quiser. Vai pela sua saciedade. Peito de frango, ostrinha, que é um corte de frango que pouca gente conhece, moela, lombo suíno, pernil suíno, filé mignon suíno, todos os peixes, até o salmão, que ele tem mais gordura que a maioria dos peixes, mas se comparar com outras carnes, ele não tem tanta gordura assim, e tem cortes de carne vermelha com menos energia. Patinho, músculo, que o pessoal acha que tem muita gordura, não tem, filé mignon, paleta, e até maminha e fraldinha se forem peças com menos gordura. E o fígado também é ótimo. Pouca gordura, bastante proteína, bastante ferro e B12. Inclusive o de frango também serve. E para fechar, vou colocar o tofu também. É um alimento de baixa energia, que é fonte de proteína. Então, com isso, você tem um guia. Você sabe o que é mais interessante colocar mais e o que talvez você tenha que tomar mais cuidado. É claro que eu não consegui citar todos os alimentos que existem. Se sobrou algum alimento que você ficou na dúvida, manda aqui embaixo. Tal alimento você colocaria onde, Felipe? E se arrisca, coloca que categoria você acha que ele ficaria. Agora, como eu falei, o pré-diabetes já é uma doença. E muitas vezes a pessoa fica muito insegura do que fazer, fica com medo de comer. Isso só atrapalha. Deixa de comer um monte de coisa, mas não coloca coisa boa, passa fome, depois perde o controle, fica com medo. Se você quer uma orientação mais individualizada, totalmente personalizada para você, você pode marcar uma consulta comigo. Eu vou conversar com você, vou entender a sua rotina, os seus gostos, o que você já vem fazendo, o que é fácil e difícil para você, e a partir disso vou bolar uma estratégia para a gente fazer junto. Eu trabalho com acompanhamento de 4 meses, com 4 consultas e contato direto no WhatsApp comigo, para te ajudar, para te incentivar, para entender o que a gente pode ajustar para ter mais resultado. Então, se você quiser marcar uma consulta comigo, clica no link que está no primeiro comentário fixado ou na descrição do vídeo. Lá você vai falar com a minha secretária, ela vai te dar todos os detalhes de como fazer para agendar, valores e tudo mais. E vamos para o resumão. O pré-diabetes é 100% reversível através de mudanças alimentares. Mudanças alimentares que te façam perder gordura, manter ou ganhar massa muscular e você perca sua gordura visceral. Como que você faz isso? Comendo alimentos mais nutritivos, com mais proteína, que te deem mais saciedade, que tenha mais fibras. Com isso você vai comer um pouco menos de energia e vai conseguir emagrecer. Os alimentos bronze são bons, são nutritivos, podem fazer parte da sua alimentação, mas um pouquinho de cuidado na quantidade. Os categoria prata dá para colocar mais, são muito bacanas. E os da categoria ouro é praticamente quanto mais melhor. Coloca eles que vai dar certo. E o mais importante, não adianta colocar um negócio só porque eu falei que é bom e você detesta, não. Você precisa comer de uma forma que você goste. Então procure o que você goste dentro dessas categorias. Ah, Felipe, eu não gosto nada da ouro. Tá bom, coloca mais os pratas. Não se apega tanto a isso. Você precisa gostar, senão você não vai dar continuidade. Se você não tiver tempo fazendo essa dieta, dar tempo para você comer, se alimentar, seu corpo mudar, você não vai reverter. E mais importante, você vai precisar continuar seguindo essa alimentação, mesmo depois que você reverter o pré-diabetes, senão ele volta. Agora, se você ainda está na dúvida se você tem ou não tem pré-diabetes, ou queria entender bem mais a fundo a doença, eu fiz uma live com um médico formado na USP, Dr. Rodrigo Bomeni, onde a gente se aprofundou muito no pré-diabetes. Assiste aqui. Agora, se você tem resistência à insulina, acho que ainda não virou pré-diabetes, ou até quer entender melhor o que é resistência à insulina, porque quem tem pré-diabetes tem resistência à insulina, vê esse vídeo aqui que eu explico o que é e mostro como se livrar dela. Espero que você tenha gostado e até a próxima.